Oi, gente. Hoje vamos receber Sergei Epov, diretor executivo da Panasonic Brasil. Boa noite, Sergei. Bem-vindo aqui ao nosso show business. É um prazer estar aqui com você e poder trocar umas ideias sobre esses tempos de pandemia e a Panasonic Brasil. Você que é diretor executivo da Panasonic Brasil, qual foi a primeira coisa que te passou pela cabeça assim que você soube da pandemia e consequente quarentena no Brasil? Bom, primeiro, Sônia, obrigado pelo convite. Para nós, a gente na verdade estava um pouco adiantado, porque como já tinha acontecido nas fábricas da China, na fábrica do Japão, a gente já estava esperando que isso acontecesse no Brasil. Mas o nosso primeiro reflexo, a primeira coisa que a gente teve que olhar era para os componentes, né? Porque a gente tem fabricação em Manaus, fabricação em Extrema, e tem uma dependência de componentes vindo da China. Então, o nosso primeiro alerta foi, vai faltar componente, né? Então, como a gente tem um lead time de 60 dias, mais ou menos, que é o tempo de componente que vem da China para o Brasil, né, via marítimo, então que é a maioria da nossa cadeia, a gente já estava trabalhando com uma falta de componente ali por volta dos meados de março, comecinho de abril, né? Mas o que foi mais surpresa para a gente foi exatamente o momento que alguns prefeitos começaram a tomar as decisões de fecha a cidade, fecha o comércio, fecha isso. Então acabou antecipando um pouco isso do que a gente vinha já prevendo, né? Então a gente gerenciou a falta de componentes, mas foram muitas decisões diferentes, né? O prefeito de Extrema tomou uma decisão de parada antecipada, então nós fomos obrigados a parar por causa de alguns decretos que vieram da cidade onde a gente está instalado. São Paulo foi para um outro caminho, Manaus foi para outro caminho. Então isso que foi o nosso desafio inicial, né? O momento de parar e não exatamente planejado, porque veio paradas devido a decretos que foram ocorrendo em cada cidade. Sergei, isso significa que vocês tiveram problemas de distribuição por causa desses fechamentos dos municípios ou um problema de produção por causa dos fechamentos da cidade onde vocês estão? Distribuição, eu também posso dizer que nós tivemos, porque como algumas cidades fecharam depósitos de clientes, então a gente não podia entregar porque o cliente estava com o depósito fechado. Então acabou ocasionando também um problema de distribuição de produto acabado. Mas a principal ponto de atenção foi com relação a componentes, a entrada de material. Isso já sinalizava que a gente teria que fazer uma parada em final de março, começo de abril, devido a China ter parado anteriormente, né? Quanto tempo de parada vocês fizeram? Então, nessa época, enquanto a gente não tinha os decretos das cidades, a gente tinha um planejamento de parada mais ou menos de 10 dias por falta de componente, né? Depois disso, aí cada fábrica teve uma situação, né? Nós tivemos São José dos Campos, que fabrica pilhas, parou por aproximadamente 15 dias, né? Mas pilha acaba sendo um produto que é utilizado nos hospitais, né? Que é utilizado para termômetro, que é utilizado para alguns medidores de pressão. Então, pilhas a gente acabou retomando mais rápido. Nós tivemos a unidade de Extrema, que ficou parada por aproximadamente 45 dias, e Manaus, que ficou praticamente por 60 dias parada. Então, depende da localização. No médio e curto prazo, como é que você vê a situação? Vocês, como qualquer unidade, uma indústria brasileira, mundial, enfim, tem que trabalhar com um cronograma, né? Como é que vocês fazem essa difícil tarefa, trabalhar com algum cronograma nessa bagunça? Nós dividimos a crise em 4 etapas, né? A primeira etapa foi aquele momento, temos uma crise, né? Então, o que nós vamos fazer, como que nós vamos trabalhar, como é que nós vamos proteger os funcionários, tá? Então, temos uma crise, foi a primeira etapa. A segunda etapa foi a proteção de caixa. Então, teve um trabalho todo olhando as medidas que o governo colocou. Então, eu falo que nós viramos um pouco advogado, né? Fomos olhar o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Posso dar férias, mas de acordo com o COE social, eu tenho que avisar isso 45 dias antes. Então, as MPs foram ajudando nós tomarmos algumas decisões para que caminho a gente iria para proteger o caixa da empresa. A terceira etapa foi como retornar à operação, mas de uma forma segura. Essa a gente trocou muita experiência internacional,
com as fábricas que já tinham retomado, com China, com Japão, com Vietnã, com todas as fábricas que já tinham retomado, o que eles fizeram, quais foram as medidas que eles implantaram para que a gente retorne nossos colaboradores com segurança ao processo produtivo. E a quarta, agora a gente está no momento de o que será pós-pandemia, né? Em relação a quais serão os produtos, como o consumo se mantém da mesma forma, o escritório, né, home office se mantém, não se mantém, como é que vai ser toda essa parte pós-pandemia. Então, essas 4 separações deu para a gente ver bem a evolução de cada etapa durante esse processo. Serguei, eu posso perguntar quanto foi a redução de produção de vocês? Que o número que eu tenho aqui é que 68% das empresas do seu setor projetam uma queda expressiva até o fim de 2020. Um número que se eu fosse falar o que eu acho de mercado, eu falo em torno de... O mercado, olhando o anual, deve cair 20%. Tá? Esse é o número que nós estamos trabalhando. Então, em relação ao ano passado, seria uma queda de 20% de mercado. Lógico que você falar assim, quanto foi a perda, a gente ficou em alguns setores 60 dias parados, outros 45, outro 15. Então, depende um pouco de cada setor. Né? Mas olhando que no pior caso foram 60 dias, vamos dizer 2 meses, daria 20% de queda na nossa produção anual nessa categoria. A gente tem uma cadeia, a Panasonic fabrica muitos produtos, né? Então a gente tem desde automotiva, né? Somos fornecedores de algumas empresas de automóveis, então essa também ainda está impactada, a gente ainda está revendo todo o cenário com eles, muitas ainda não retornaram, né, na produção. A gente tem a parte de linha marrom, que a gente chama TV e áudio. Linha marrom teve um pico no início, né? Muita gente comprou TV pelo streaming, porque estava aproveitando, né? A parte de informática também teve um certo pico no início da pandemia. E linha branca, que acaba sendo um produto um pouco mais necessário, né? Então tem a troca planejada, mas tem também aquela troca porque quebrou, porque precisa de algum reparo, porque eu preciso de uma performance melhor. Então, assim, é um pouco diferente, né? Eu acredito que, falando de consumer, que é mais a minha área, a gente está trabalhando com esse número de 20% versus o ano anterior. Globalmente, como é que a marca se posicionou frente à pandemia? Cada país fez o que achava melhor? Vocês foram dadas liberdades para cada um decidir o que acha? Primeiro, a Panasonic tem como princípio contribuição à sociedade, né? Então, em relação à ajuda, à contribuição, cada país tomou a sua direção daquilo que era necessário. Nós fizemos diversas contribuições, nós fizemos desde doação de material para a produção de face shield, doamos alimentos em Manaus, doamos pilhas para os hospitais de campanhas, né, doamos kit de higiene, principalmente na parte mais carente de São Paulo. Então, tivemos muitas e muitas ações de contribuição à sociedade aqui no Brasil. Isso. E mundialmente lá fora... Também foram feitas, mas cada país foram feitos diferente. Por exemplo, os Estados Unidos teve muita doação de babá eletrônica, por exemplo, para comunicação com os doentes. Também teve doação financeira. Na China fizemos muita doação de purificador de ar. Então, cada país, na parte de doações, praticamente todos os países tiveram processos de doações, mas foram decididos localmente. Com relação aos retornos das fábricas, aí teve uma coordenação mundial. A gente foi obrigado a ter um checklist para ver se a fábrica tinha distanciamento entre as pessoas, aquelas pessoas que tinham menos de 2 metros de distanciamento, o que a gente estaria usando de proteção adicional. Então a gente não usa só máscara, a gente usa também o face shield. Então todo o processo de refeitório, restaurante teve que ser alterado. Então tudo isso foi trocado experiência internacional. Principalmente a troca, o retorno e os processos de proteção aos colaboradores, foi feita uma coordenação mundial com orientações do que deveria ser feito. Interessante. Serguei, eu vou te interromper um minutinho aqui para o nosso intervalo e a gente volta em seguida, tá? Oi, Serguei. Estamos aqui de volta. Eu queria perguntar para você quais foram as ações que a Panasonic Brasil tomou frente a essa pandemia. A gente tem atuado muito no processo de doação, mas a gente fez diversas coisas para que um pouco de cada coisa se contribuísse num montante grande, né? Então, quando a gente iniciou primeiro no tema da saúde, então primeiro a gente fez a doação de matéria-prima para produzir os shields.
Daí nós doamos esses shields para a cidade de Extrema, que é onde a gente tem uma das fábricas, e para a cidade de Bragança, que também é próximo. Aí a parte de pilhas, a gente também queria achar uma contribuição, então fomos para os hospitais de campanha. Doamos para o hospital de campanha do Pacaembu e doamos para 12 hospitais da Prevent Senior também. Fizemos doações para eles. E depois ainda para São José dos Campos, que é a nossa fábrica de pilhas fica em São José dos Campos, então ali para o Vale do Paraíba, a gente fez um ano de doação para as UPAs e UBSs daquela região, né? Aí para Manaus a gente fez mais alimentos, então a gente foi atuando, contribuímos para uma escola no Jardim Ângela também, né, que foi a reconstrução da escola, lá nós doamos produtos, refrigerador, lavadora, micro-ondas, tal, que virou um abrigo provisório, né, porque ali tinha uma contaminação muito alta, né, que estava acima de 12% de contaminação. As casas são pequenas, então as pessoas ficam 14 dias nesse abrigo. Elas estão contaminadas, mas não estão em casos graves. E como para não contaminar outras pessoas na região, né, na casa delas, elas ficam nesse abrigo por 14 dias. Então a gente fez doação de equipamentos para essa escola também. Então tem muitas coisas que a gente atuou e ajudou a sociedade, né? A alta do dólar mudou as coisas para vocês muito, para melhor, para pior? Vocês exportam? Nós exportamos, a gente tem algumas exportações para países da América Latina, mas em geral a alta do dólar prejudica bastante o nosso negócio, porque a gente tem uma dependência grande de componentes importados, né, principalmente o que é montado em Manaus, e esse é o grande desafio, né? Cada dia a gente olhava para o dólar. O problema não é o dólar alto ou baixo, o problema é essa oscilação muito rápida que ele tem, né? Então, se nós pegarmos o início do ano, falando um dólar em torno de 4, né, de repente ele quase bateu 6 num período muito curto, esse é um grande desafio, né, porque a matéria-prima está entrando, você não consegue repassar preço para o consumidor, né, então tem as negociações com varejistas, e ainda mais num momento que a demanda caiu, né? Então é um componente muito importante na nossa indústria em geral, e ele afeta muito qualquer movimento. Eu falo, não é só um problema alto ou baixo, mas é um problema de uma oscilação muito alta, muito grande, num curto período. Uma outra curiosidade que eu tenho é sobre investimento em publicidade. As pessoas não estão conseguindo comprar, a não ser pelo e-commerce, né? Pelas empresas, lojas, online. E há muito pouco que ser anunciado, vamos dizer, em outros cantos. Como é que você vê esse processo? Esse processo veio para ficar? Vocês vão apostar mais no e-commerce, menos em outras... Como é que você vê isso? O e-commerce veio para ficar, né? Se eu olhar em outros países, esse avanço foi mais rápido ainda, né? Lógico, o Brasil é um país muito grande, a qual uma logística impacta também, então é uma coisa você falar do e-commerce em São Paulo, outra coisa é você falar do e-commerce no interior de alguns estados brasileiros que demora mais, a logística é mais complicada. Mas ele vem para ficar, nós já tínhamos parceiros com lojas e-commerce, né? Então tem diversos parceiros que já têm as suas lojas. Nós já atuávamos com a mídia digital, né, e com o marketing digital. Aumentamos um pouco isso durante essa demanda, essa pandemia, né, porque as pessoas ficaram mais em casa, utilizando mais computadores, mas a gente não mudou completamente a nossa estratégia de marketing. Nós temos uma equipe de consultores em lojas muito forte, nossos produtos demandam explicação porque eles têm características diferentes, então a gente vai trabalhar com o que a gente está chamando de phygital, né, que é físico e digital. Então, a gente tem muito monitoramento do caminho do consumidor, então a gente vê que muitos consumidores vão na loja, tocam o produto, olham realmente o produto e depois fazem a compra online, ou tem ao contrário também, tem muitos consumidores que fazem toda a pesquisa online, mas no final eles querem fechar ali na loja, eles querem talvez ter aquela negociação final, querem ter a certeza. Então esse mundo, eu acho que as lojas não vão acabar, essa parte eu não acredito nisso. Mas ele vai ter esses dois ambientes. O consumidor vai passar pelos dois ambientes antes de decidir um processo de compra para um bem durável. Interessante isso. Você está querendo me dizer que o novo normal para a Panasonic é o velho normal? Vocês vão voltar? Eu acho que sim, mas em proporções diferentes, né? Por exemplo, o home office. Eu não acho que vai ser só home office. Mas eu acho que nós vamos aprender a trabalhar um pouco com os dois. Não vai ser só escritório, mas também não vai ser só home office. Vai achar um equilíbrio.
né? Então esse processo de compra, eu acho que ele não vai ser só digital, não vai ser só a parte de internet, ele vai ter um pouco de físico, vai ter um pouco de digital e a gente vai achar esse meio termo. Nesse planejamento de volta, vocês já têm algumas definições? Vocês já estão com isso desenhado? Vão esperar mais um pouco? Não, a gente está nos estudos, a gente está no meio do processo, né? A gente está reavaliando tudo e decidindo, ó, vamos colocar um pouco mais, porque a gente já tinha todos os caminhos, né? Já tínhamos o caminho do e-commerce, tínhamos o caminho das lojas, tínhamos o caminho de mídia aberta, né? Que a gente chama de TV aberta. Então, tudo isso vai só definir um pouquinho mais aonde a gente vai colocar a nossa gasolina, né? Então, isso está sendo reavaliado. Mas eu não estou abrindo nenhum caminho novo porque eu já tinha todos eles já em funcionamento. E o consumidor nesse processo? A gente falou da indústria em si, como que vai se comportar. E o consumidor? Vocês têm alguma pesquisa ou pretendem fazer alguma pesquisa? Qual vai ser a mudança no consumidor? O que vai mudar para ele? Depois de uma crise dessa, depois de ficar 90 dias trancado? Eu acho que muda bastante no ser humano, né? E aí acaba impactando o consumidor, porque o consumidor é um ser humano, né? Então, eu acho que voltou-se a olhar muito mais para os idosos, voltou-se a olhar muito mais para o ser humano como humano mesmo, né? Porque todo esse movimento de isolamento, tudo isso é para salvar vidas humanas. Então, a relação ser humano, eu acho que passou a ter um outro olhar de todos, né? Então, eu acho que isso deve continuar. Então, quando eu falo de consumo, nós que fabricamos produtos para residência, então o consumidor hoje, ele teve que cozinhar em casa, então ele teve que usar mais os produtos. Então, eu acho que isso eu vejo já como mudança. Ele vai buscar produtos de melhores performance, ele vai buscar produtos que ajudam mais a vida dele no dia a dia, né? Ele vai investir um pouco mais nisso, talvez ele vai investir um pouco mais na cozinha, porque ele gostou desse hábito, talvez, né, de produzir alguma coisa mais artesanal na casa dele e tal. Então eu vejo essa diferença de consumo, olhando um pouco mais para o ser humano e olhando um pouco mais para a sua própria casa. Eu acho que deve ter uma mudança grande. O home office, por exemplo, talvez ele já vai pensar num apartamento que já tenha um escritório, que antigamente talvez ele não olhava muito para isso. Então, essas mudanças vão acontecer no curto prazo e já estão acontecendo, né? Então, esse consumo deve ter bastante mudança. Agora, o executivo brasileiro, alguns executivos com mais idade, eu não acho que é seu caso, mas você deve ter ouvido falar sobre isso, sofreram muito durante a inflação. Então, cada dia era um dia, né? De preço, de mercadoria, pagamento, etc. O executivo brasileiro sempre foi considerado muito flexível a eventos inesperados. E este é um evento inesperado. Você se sente mais preparado que outros de outros países para enfrentar isso? Outro dia eu estava escutando alguém falando com relação à experiência dos executivos, né? E nesse momento, nenhum executivo teve essa experiência que a gente está tendo, né? Porque isso nunca aconteceu, né? Então, é uma experiência nova para qualquer executivo que está em qualquer cargo, né? Em geral, eu já trabalhei em várias multinacionais e morei fora do Brasil também, tenho experiência fora. O executivo brasileiro tem muita flexibilidade, né? Porque Você viveu o período da inflação? Por acaso, alguns períodos? Não em gestão, né? Eu tenho 43 anos, eu não estava na gestão, mas eu lembro da inflação em si, eu lembro de como era ir no supermercado no início do mês e fazer a compra completa para o mês inteiro, né? Mas em gestão, eu na liderança trabalhando, já a inflação já estava mais estabilizada, já tinha vindo o plano real, né? Mas o executivo brasileiro ele tem que lidar com muitas variáveis, né? Então ele dá com a variável política, econômica, ele tem várias. O Brasil é intercultural, né? Ele recebeu várias imigrações, então ele tem uma cultura miscigenada, né? Quando eu vou para o Japão, por exemplo, é um país que se misturou muito pouco, né? Então ele acaba tendo um DNA japonês ali, segue aquele padrão. O Brasil não segue um padrão exatamente devido a essa construção como o país se desenvolveu, né? Então o brasileiro acaba sendo um executivo bem mais flexível que qualquer outro executivo internacional. Bom, Serguei, vou te interromper mais um minutinho só.
A gente volta já já. Queria perguntar para você se vocês precisaram de ajuda do BNDES para fluxo de caixas, vocês recorreram a alguma linha especial para manter os negócios funcionando, se o governo como um todo foi eficiente nas respostas que as indústrias precisavam. Me dá a sua ótica sobre isso. A gente não recorreu à BNDES, a nenhuma dessas fontes de financiamento, mas a gente adentrou o tema da MP, de suspensão de contratos, de redução de jornada, com redução de salários. Então, essa foi a parte que eu diria que a gente utilizou dos recursos que o governo estava disponibilizando, né? E alguns temas de pagamentos de impostos, postergação, tributos, isso aí também a gente utilizou algumas coisas que o governo cedeu. Eu acho que no início acho que foi correto, né? Acho que o governo tomou as medidas para tentar salvar o emprego, né? Então isso várias empresas, praticamente todas as nossas concorrências, por exemplo, entraram e utilizaram essa parte no processo de tentar manter os empregos, né? E nós como Panasonic, por exemplo, não tivemos nenhum processo de demissão até esse momento. Então a gente seguiu e tentou manter os empregos, já vindo isso do próprio fundador, né? Lá na Segunda Guerra Mundial ele não demitiu ninguém e nós também estamos tentando seguir a cartilha que esse fundador e os princípios da empresa que nós trabalhamos. Então, contribuição à sociedade, desenvolver pessoas antes de produtos. Então a gente seguiu essa cartilha e está nessa direção até esse momento, né? Utilizando o que o governo tomou das medidas que foram criadas e a gente pôde utilizar. Você acredita num empobrecimento generalizado das pessoas no mundo? Eu vou te explicar por que eu estou colocando isso. Hoje, no fluxo de investimentos que tem no mundo inteiro, eu vi alguns estudos, mais de 60% dos investimentos estão pagando juros negativos. Então, esse dinheiro vai ter que ir para algum lugar, e rápido, na hora que acabar essa pandemia. Nisso, você vai formar provavelmente algumas bolhas, né? Sei lá se vai ou não, se os bancos centrais vão ser rápidos o suficiente para enxugar essa liquidez que já havia antes da pandemia. Tem algumas pessoas que arriscam, porque eu costumo dizer, como repito, né? Nessa frase não é minha, de que se alguém se acha bem informado hoje é porque está mal informado, né? Se tem alguma opinião é porque está muito mal informado. Então, o que eu ouço aqui e ali, e talvez a gente pudesse conversar sobre isso, sobre um empobrecimento geral no mundo das pessoas. Ninguém vai ganhar. As pessoas vão perder e se adaptar a uma nova realidade. Estou muito errada? Eu acho que não. Acho que já dizia Darwin, né, que sobrevive quem se adapta melhor ao meio ambiente, né? Não é exatamente o mais forte que sobrevive. Então eu acho que nós vamos passar por um período de adaptação, já estamos passando por um período de adaptação difícil, não é uma adaptação fácil, porque ainda tem muitas incógnitas, muitas coisas desconhecidas, mas eu acho que deve haver sim uma redução, né, um empobrecimento, e nós vamos ter que nos adaptar a esse novo estilo e ultrapassar isso para poder retomar um crescimento depois, num crescimento diferente. Não talvez como a gente vinha crescendo como um mundo, mas talvez num crescimento, eu espero que um pouco mais consciente, um pouco mais organizado e talvez até um pouco mais calmo, né? Não adianta crescer verticalmente, exponencialmente e depois não se sustentar a esse crescimento, né? Talvez seja a hora de crescer um pouco mais linearmente, não exponencialmente como a gente vinha crescendo como mundo, como população, né? Nossa, Serguei, olha, concordo com você. Infelizmente eu vou ter que parar por aqui. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas colocações. Espero vê-lo outras vezes aqui numa situação normal, ou nova normal, ou pós-normal, o que for acontecer. Mas você é muito bem-vindo a conversar com a gente de novo. Obrigado a vocês, Sônia. Obrigado pela participação também.